Oi, tudo bem? Eu sou o Gustavo Koch e este é o Comunicando Projetos Artistas, um mini curso sobre estratégias de comunicação focado em autogerenciamento, ou seja, uma série de dicas práticas para artistas, produtores e outros agentes culturais que precisam cuidar das ações de comunicação dos seus próprios projetos. Nos próximos minutos, eu vou falar sobre redes sociais, assessoria de imprensa, identidade artística e planejamento. Vamos lá? Antes de entrar nos assuntos que a gente vai conversar agora, eu preciso lembrar que a comunicação ela é parte fundamental na gestão de projetos culturais e carreiras artísticas. Ela é responsável por levar ao público o produto cultural ou artístico, garantindo o sucesso ou não disso, né? Afinal de contas, a falta de planejamento pode fazer com que muitos projetos e carreiras percam suas forças. Por isso, é preciso que você, artista, produtor, considere tudo o que você precisa comunicar como um projeto individual. Dessa maneira, fica mais fácil pensar em cada uma das etapas necessárias para que isso aconteça. E por que eu digo etapas? Eu gosto de pensar a comunicação em 6 fases. Primeiro a gente planeja, depois a gente cria, em seguida a gente organiza, depois a gente distribui conteúdo, acompanha o desenvolvimento dele e por fim a gente registra. Ao longo dos próximos momentos eu vou explicar cada uma dessas coisas, mas eu preciso lembrar, mais uma vez, que a comunicação precisa de tanto tempo e trabalho quanto a criação do produto artístico. Afinal de contas, não adianta você desenvolver o seu produto com excelência se você não se dedica, né, não doa tempo de trabalho para comunicar ele efetivamente e garantir que ele chegue no seu público final. Existem uma série de elementos que compõem a estratégia de comunicação de um artista ou de um produto cultural. Ela passa pelas redes sociais, envolve assessoria de imprensa, planejamento de comunicação, para até que, enfim, esse produto seja disponibilizado, certo? Para começar, a gente vai falar sobre redes sociais, né? Esse é o ambiente digital que se tornou o principal meio de divulgação para artistas em 2020. Com o acontecimento da pandemia, houve um colapso, né? um nível muito grande de informações sendo produzido ao mesmo tempo e se tornou um pouco difícil para que alguns artistas conseguissem comunicar efetivamente seus projetos. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas e informações importantes para que a sua comunicação tenha mais efetividade, seja mais assertiva e você possa se destacar melhor. É importante lembrar que o artista ele não é necessariamente um influenciador, assim como a gente conhece os influenciadores de estilo de vida, que produzem conteúdos, mostram produtos que receberem, coisas do tipo. Mas, assim como esses profissionais, o artista precisa produzir conteúdo. O que isso significa? Ele precisa gerar materiais para serem administrados, publicados e distribuídos nas suas redes sociais. Essa é uma das coisas que a gente precisa incluir no nosso plano de comunicação, certamente. Vale lembrar que a comunicação é baseada numa velha história que é, se você não contar, ninguém vai saber. Você precisa expor as suas informações para que as pessoas tenham acesso a elas e possam entender quem é você, qual é o seu trabalho, o que você está divulgando. Por isso, é sempre importante, sobretudo nas redes sociais, manter os seus perfis atualizados. Nas bios ou descrições, manter informações relevantes sobre você, manter links que facilitem o acesso do público ou da pessoa que for visitar o seu perfil diretamente naquilo que você quer comunicar. E lembrar que essas informações podem ser alteradas a qualquer momento, afinal de contas, vai depender daquilo que você está trazendo como mensagem principal. Um exemplo, você está lançando um disco e você está focado em divulgar o single, sugiro que você coloque o link do clipe ou desse single na bio para facilitar com que as pessoas acessem. Afinal de contas, quando a gente faz um post, a gente indica para as pessoas clicarem no link da bio. Então, se esse link está te levando para outro lugar, para chegar depois no clipe, vai ficar um pouco difícil esse caminho. Algumas pessoas podem desistir no meio dele. Então, se você quer que as pessoas acessem o seu conteúdo diretamente, eu sugiro que você pense nessa estratégia, certo? É importante você ter em mente que você deve explorar sem medo os recursos que as redes sociais oferecem. Afinal de contas, se elas estão disponibilizando essas ferramentas e ações, elas devem ser usadas e isso vai garantir que você tenha um engajamento melhor, uma relação melhor ali com aquela plataforma. Voltando um pouquinho, eu disse que o artista não é influenciador, mas ele precisa produzir conteúdo, certo? Isso é uma questão muito sensível que gera divergência entre diferentes artistas, produtores e todos os membros dessa cadeia cultural. A gente vive um momento bastante complexo, onde a gente ainda está entendendo o que é ser um influenciador, como o artista deve se posicionar nas redes sociais. Então não existe fórmula mágica, fórmula secreta. Existem sim estudos, né, insights, análises do que está disposto nas redes sociais, de como as coisas estão acontecendo, e a gente vai trabalhar a partir disso.
Esse mesmo exercício vale na hora de produzir esses conteúdos. E por que explorar esses recursos que as redes sociais oferecem? Essas ferramentas dispõem informações para que a gente possa orientar a nossa produção de conteúdo baseado em dados analíticos. Ou seja, eles vão captar ali quem é o seu público, de onde ele vem, como ele chegou no seu perfil, qual a idade média deles, qual a região. Isso vai variar, obviamente, de plataforma para plataforma, mas a maioria delas dispõe esse tipo de informação para o usuário. Também existem outras ferramentas que as redes sociais dispõem, que são de uso direto para a produção de conteúdo, como Stories, Reels. No Facebook a gente tem a ferramenta de check-in, de pedir recomendações, de produzir fotos 3D. Então, explore essas ferramentas, entenda quais são a finalidade delas e como isso pode se aplicar dentro da sua comunicação, dentro do seu projeto. Afinal de contas, projetos diferentes, necessidades diferentes. Aqui eu não vou focar especificamente em uma linguagem ou em um estilo de projeto. Estou trazendo insights para que você possa refletir sobre e aplicar no seu projeto, certo? Nos últimos tempos, o Instagram virou uma das principais plataformas de comunicação e eu vou falar sobre ele com um pouquinho mais de foco agora. Não que as outras redes sociais não sejam importantes, pelo contrário, mas é no Instagram onde as coisas estão acontecendo com maior intensidade para os artistas e para os projetos culturais. Afinal de contas, é uma plataforma que te dá o suporte da imagem para comunicar seu projeto, seu produto. Então, acaba se tornando muito mais relevante para o público poder visualizar aquilo que ele vai consumir, certo? Uma coisa que eu gosto de comentar também é que, ultimamente, a vida acontece nos stories, né? Tudo é publicado nos stories, as pessoas mostram o que receberam, o que estão fazendo, para onde vão. E ali é um canal muito interessante de comunicação com o seu público. Afinal de contas, é uma ferramenta efêmera, onde você vai depositar uma informação que vai deixar de existir daqui 24 horas, mas que, ao mesmo tempo, tem uma efetividade maior do que o feed, né? Do que a linha do tempo. A entrega do Stories é muito mais instantânea, então se você tem um comunicado, quer trocar uma ideia, sugiro que utilize os Stories para fazer esse tipo de ação. Já o feed, até por conta de algumas mudanças no modo como as redes sociais administram essa grande quantidade de conteúdos que está sendo produzida diariamente, ele acabou se tornando um grande álbum de fotos, onde você prioriza ali momentos que você quer eternizar ou histórias que você quer contar, né? Para isso você tem um suporte não só da imagem, mas também do vídeo e, sobretudo, da legenda. A construção de uma boa legenda é fundamental para que você passe a sua mensagem com efetividade, ou seja, para que seu público tenha acesso aos detalhes, às informações que eles precisam saber para poder consumir seu produto. Um exemplo, você vai anunciar uma peça de teatro e gostaria de contar um detalhe sobre o cenário ou sobre qualquer outra parte da produção. Você escolhe uma foto legal que represente aquilo e na legenda você discorre sobre esse momento, sobre esse acontecimento, trazendo informações. É claro que legendas muito extensas podem ser difíceis de serem consumidas por alguns públicos. Por isso é importante, mais uma vez, você voltar no passo anterior que eu disse, que é observar, explorar as ferramentas que as redes sociais estão te dando. Afinal de contas, ao entender quem é o seu público, qual a idade dele, se ele é daqui, se ele não é, você vai começar a ter insights sobre como se comunicar com ele, sobre como trazer as informações que são interessantes e relevantes para ele. Falando aqui, tudo parece muito fácil, muito simples, afinal de contas, as redes sociais estão presentes no nosso cotidiano. Mas é sempre importante ter em mente que o trabalho de entender as redes sociais, conhecer o seu público, ele é extenso, vai demandar tempo, energia, pesquisa. Porém, ele vai ser recompensado no futuro. Afinal de contas, quanto mais informação você reunir sobre o seu público, mais fácil vai se tornar você conversar diretamente com ele. Você vai entender a linguagem que ele usa, quais são os interesses, que tipo de conteúdo eles reagem melhor. E isso vai sendo otimizado ao longo do tempo. Por isso que eu repito, relaxa, vai ficar tudo bem. Embora pareçam simples, afinal de contas tão presentes no nosso dia a dia, as redes sociais são plataformas complexas, cheias de ferramentas, dados que devem ser analisados e meios de se comunicar com o público que são aprendidos através da observação, como a gente viu até agora. Por isso, aqui vão algumas boas práticas para que você execute seu trabalho da melhor maneira. A primeira delas é: interaja com a sua comunidade através de curtidas e comentários. O que isso significa? Mantenha-se presente, conversando com o seu público, reagindo ao conteúdo que ele publica ou reagindo às informações que ele traz para você, aquilo que ele comenta sobre o seu trabalho. É uma maneira de você trocar informações, trocar ideia e se manter presente, né? Criar um vínculo com as pessoas que consomem o seu trabalho. E também não só com elas, é importante que você acompanhe os perfis, né, de editores de sites, jornalistas e, sobretudo, de outros artistas. Não só para você entender, né, o que está acontecendo no mercado,
ou dentro da área que você atua, mas também para você se fazer presente e lembrado. Afinal de contas, a arte, a cultura são espaços onde a colaboração acontece a todo tempo. Então, saber que aquelas pessoas sabem o seu nome pode ser muito útil. A próxima boa prática, eu já disse e repito, mantenha suas informações sempre atualizadas. Afinal de contas, você está evoluindo a todo tempo, as suas informações estão sendo alteradas e é importante que você mantenha essa comunicação com o público sempre em dia, certo? Então não esqueça de atualizar o link da bio ou sua própria descrição, pense sempre se isso está condizente, se está fácil das pessoas entenderem o que você faz ou de acessar o material que você produziu através de links disponíveis, certo? É importante você pensar também, quando for montar o seu planejamento de comunicação, em mesclar conteúdos de divulgação, né, da promoção do seu trabalho artístico ou cultural com outros temas. Se você é um cantor, por exemplo, você vai divulgar sua música, fazer stories, publicar fotos ali focado nisso, mas as pessoas também querem saber sobre o outro lado, né, sobre a sua vida pessoal. Então elejam temas que possam ser de interesse do público. É óbvio que aqui vale o critério do bom senso, para que você não se exponha demais ou para que você não abra exageradamente detalhes da sua vida que não convém. Por fim, conte histórias e seja original. As pessoas nas redes sociais estão em busca de quem é verdadeiro, de quem comunica a sua paixão. Então lembre-se sempre de contar como as coisas são feitas. Afinal de contas, é muito fácil ouvir uma música, assistir uma peça de teatro ou ler um livro. Porém, a maioria das pessoas não faz ideia da dificuldade que é fazer aquilo acontecer. Então traga detalhes dos processos, mostre como determinada coisa foi feita. Isso pode ser muito interessante para o seu público. Próximo assunto que a gente vai conversar é a assessoria de imprensa. E o que é isso, né? Ela é a ponte entre artistas e veículos de comunicação. Essa liga que vai fazer esses dois elementos importantes se conectarem e impulsionarem a comunicação do seu projeto. A assessoria de imprensa é baseada em relacionamento e a gente sabe que relacionamento não se constrói do dia para a noite. Por isso, eu sempre recomendo que você se conecte com profissionais que já conhecem o mercado, que estão habituados a trabalhar com aquela linguagem artística que você está produzindo, desenvolvendo. Afinal de contas, eles vão saber os melhores caminhos para poder comunicar esse projeto, esse produto cultural, certo? Embora você possa contar com um profissional de assessoria de imprensa na gestão do seu projeto, é importante que você entenda como ela funciona e quais são os elementos envolvidos, para que você possa colaborar com essa pessoa ou, né, para que você possa executar isso. Afinal de contas, estamos falando aqui do autogerenciamento. A gente sabe que nem sempre é possível ter um profissional de assessoria de imprensa disponível dentro da gestão dos nossos projetos. Por isso, é importante que a gente entenda como ela funciona e quais são os elementos envolvidos ali. Eu vou comentar sobre alguns deles a seguir. O primeiro deles é o mailing de imprensa, que nada mais do que é uma lista de contatos com nomes, telefones e outros contatos de profissionais da comunicação, jornalistas, editores e tudo mais. Você pode construir esse banco de dados a partir de pesquisas nos próprios sites ou nos materiais impressos. Eu mesmo, quando viajo, eu gosto de comprar jornais, revistas regionais, para dar uma folheada, entender quem é o jornalista que está fazendo ali e coletar o contato. Geralmente os jornais, por exemplo, na parte de editoria tem os contatos, alguns outros publicam e-mail do jornalista junto da matéria, então é uma forma de você ir montando a sua lista. É sempre importante também que você mantenha a sua lista atualizada e orientada para o produto que você quer divulgar. Não adianta você pegar um mailing de música, por exemplo, para divulgar teatro. Não vai acontecer, simplesmente o jornalista não vai estar interessado naquele assunto. Por isso, eu reforço para que você nunca compre mailings prontos. Eles estão disponíveis à venda e prometem milhões de milagres, mas não são a ferramenta mais adequada para a divulgação de projetos. Afinal de contas, eles reúnem informações diversas, jornalistas diversos, nem sempre da sua região. Isso pode atrapalhar quando você for disponibilizar sua informação para a imprensa, certo? Se você trabalha com música, eu deixo uma dica especial aqui, que é acessar o site Hits Perdidos e pesquisar pela lista que reúne portais, blogs, podcasts, web rádios e outros canais, plataformas que comunicam música. Eles fizeram esse listão e disponibilizaram para quem quiser acessar. O próximo elemento talvez você já conheça, que é o release ou press release, como ele também é chamado, que é o texto, né, por onde a gente divulga informações à imprensa. Ele é uma ferramenta utilizada para fazer esses comunicados e geralmente é um texto que possui um formato específico e utiliza uma linguagem um pouco mais formal. Ele é como um chamariz, né, mostrando que o assunto que você está apresentando, o produto cultural, a obra artística, pode te dar uma boa notícia. Então ali você vai reunir informações extremamente importantes. O título do seu release ele deve ser atrativo, curto, objetivo e precisa transmitir a informação principal do seu texto. Essa característica vai ser a isca para atrair o jornalista. É naquele título bom, sagaz, que você
começa a construir uma boa matéria. Existe uma estrutura básica para se produzir um release, obviamente, eu vou comentar ela aqui. Começando pelo título, né, que deve ser atrativo, curto, objetivo e precisa transmitir a informação principal do seu texto. Essa característica vai ser a isca para atrair o jornalista para que ele compre a sua matéria e publique ela, né? Em seguida, você deve escrever um subtítulo. Esse elemento ele serve como complemento do título, com dados e outras informações que você achar relevante, mas que não couberam antes. Para lembrar, não seja prolixo, né? Não se estenda muito. Ali esse momento é para você ser objetivo. Agora é o momento de você produzir o seu release e lembrar do termo pirâmide invertida. Ou seja, as informações principais devem estar no topo e as menos relevantes no final do texto. Além disso, o primeiro parágrafo é conhecido como lead jornalístico ou do inglês lead, o que significa, nessa parte do texto você vai responder 5 perguntas básicas: o que, quem, quando, onde e por quê. É ali que você vai contar o que vai acontecer, onde, como, quanto custa, para a partir disso você começar a desenvolver a história com mais elementos e mais detalhes. Essas são as perguntas-chave do jornalismo. É o lead que vai resumir as informações principais do release e vai ser onde as pessoas decidem se querem ou não continuar a ler o seu texto. Ao longo do release, desenvolve e complemente essas informações com mais profundidade, como eu estava dizendo. Primeiro você coloca ali, objetivamente, todos os detalhes e a partir disso você conta. Vai acontecer em tal lugar, porque esse lugar foi escolhido por conta disso, daquilo e daquilo outro. Entende? Por fim, desenvolva o seu texto e não se esqueça de colocar informações complementares, como uma seção sobre ou a bio do artista, por exemplo. É importante também que seu release seja claro, conciso, objetivo. Este lembrete vale para facilitar a leitura e também para evitar termos técnicos sem necessidade. Afinal de contas, o jornalista que está recebendo essa informação ali nem sempre pode ser um grande entendedor da linguagem artística ou do projeto que você está comunicando. Então ele precisa entender objetivamente o que vai acontecer, correto? E falando sobre essas peculiaridades do projeto que às vezes podem ser evitadas para facilitar a comunicação, vale lembrar que nem tudo sobre o artista ou sobre o projeto cultural que você está comunicando é importante para o jornalista. Então, se atente às informações que você está transmitindo, seja objetivo, claro, facilite o entendimento. Às vezes uma proposta artística ela pode ser bastante complexa, requerer um pouco mais de aprofundamento na linguagem para que seja entendida. Então, tente traduzir isso para uma linguagem mais comum, para que mais pessoas possam ser atingidas por aquela mensagem. Ficou com dúvida? É só recorrer à internet. Fazendo uma busca rápida, você encontra uma série de textos, de artigos que ensinam como escrever um release ideal, que trazem outras dicas e orientações e, inclusive, modelos. É só buscar no Google. O próximo elemento que a gente vai conhecer aqui é a sugestão de pauta, que nada mais é que o ato de enviar e, sobretudo, convencer o jornalista a publicar o seu release, transformar aquela história em notícia. Ao sugerir a pauta, tenha em mente a relevância do assunto para aquele veículo de mídia específico, já que uma única redação recebe dezenas, centenas ou milhares de e-mails diariamente. É importante você, como eu disse outras vezes, conhecer com quem você está se comunicando, né? Conhecer o veículo, saber se ele já comunicou coisas parecidas, para que a sua notícia, a sua história tenha mais chances de ser publicada. O próximo elemento aqui tem um nome difícil em inglês, que é follow-up, mas pode ser traduzido como acompanhamento, que nada mais é que o ato de acompanhar o desenvolvimento do seu release, da sua história, da sua notícia. Esse acompanhamento geralmente é feito por e-mail ou telefone diretamente com o jornalista antes ou depois do envio material. Contudo, essa é uma prática bastante controversa e requer o uso do bom senso, mais uma vez, além do conhecimento sobre a rotina do veículo, do jornalista. O que eu quero dizer com isso? Se você tem mais intimidade, se você já conhece o jornalista, já está trabalhando com ele há algum tempo, fica mais fácil de você chegar nele e falar: olha, eu tenho essa história, interessa para você, você vai publicar? E ele já te diz se rola ou não. Se você está começando, ainda não tem essa experiência, eu sugiro que você trabalhe com parcimônia, com cuidado nesse relacionamento. Afinal de contas, uma relação bem construída com o jornalista pode ser a peça fundamental para tornar o seu projeto um sucesso. Agora, supondo que você já publicou seu material, que ele saiu nos jornais, nas revistas, o que você precisa fazer é a clipagem, ou clipping, também em inglês, né? Que é o monitoramento e arquivamento das menções feitas na mídia sobre o artista ou projeto. Esses arquivos devem ser organizados de maneira lógica em diferentes formatos, como imagens ou PDF, para que você possa utilizar no futuro e ter uma busca rápida também quando você precisar acessá-los. Muitos editais, contratações dentro do poder público requerem um clipping, então é importante que você sempre mantenha esses materiais organizados, em dia. Pesquisando na internet você vai encontrar ainda uma série de ferramentas que auxiliam na produção desse clipping, né, da clipagem, como ferramentas que fazem capturas de tela ou transformam arquivos em PDFs, que podem ser bem úteis na hora de você enviar ou organizar o seu material. Por fim, a gente tem um elemento extra aqui que é muito utilizado na música, mas também pode fazer sentido para outras linguagens e projetos, que é o Electronic Press Kit, o EPK.
que nada mais é que um documento digital com informações relevantes sobre artista ou projeto, como biografia, discografia ou histórico de palco, para quais marcas ele já fez publicidade, ou em quais veículos de imprensa ele já foi citado, além dos mapas técnicos, né, como os riders de luz, de som e contatos da produção. Fazer esse resumão pode ser bem interessante na hora de você sugerir uma contratação, sugerir uma pauta. Afinal de contas, ali tem outras informações que talvez não couberam no release e que podem ser interessantes. Para encerrar o assunto de assessoria de imprensa, vamos de boas práticas. A primeira delas é: release não é resenha ou crítica musical. Se você é artista e está comunicando seu projeto também, é muito difícil separar a emoção. É claro que você vai querer dizer por que aquela música aconteceu, por que aquela obra está sendo desenvolvida, quais são os sentimentos envolvidos ali, mas talvez isso não seja o importante que você precisa comunicar. Então, deixe as críticas para os críticos, certo? Lembre sempre também de enviar fotos, vídeos e outros materiais em alta qualidade para os veículos de imprensa. Isso pode facilitar na hora de publicar a sua história. Manter o seu material de imprensa sempre atualizado também é muito importante, não só o clipping, mas também os releases, os links, enfim, qualquer informação que a imprensa pode te requisitar a qualquer hora. Às vezes um jornalista tem uma notícia que ele precisa publicar daqui 3, 2, 1 hora, e você pode fazer parte dela se as suas informações estiverem todas certinhas, beleza? E para encerrar as boas práticas aqui, eu preciso lembrar que o Google é o seu pastor e nada te faltará. Tem dúvida? Tá com receio? Quer confirmar uma informação? Pesquisa. A internet é a nossa maior amiga nessas horas. Para encerrar de vez o assunto assessoria de imprensa, tem uma frase que eu gosto muito, que é de um autor chamado Austin Kleon, que ele diz: seja legal, o mundo é uma cidade pequena. E isso vale não só para assessoria de imprensa, mas para toda a produção cultural, né? Afinal de contas, a gente precisa das pessoas para que as coisas aconteçam. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ser legal com elas também. Próximo assunto é identidade artística, e a gente vai falar dele de uma maneira bastante rápida até. Afinal de contas, todo artista tem sua identidade, precisa desenvolver ela ao longo dos anos. Porém, muitos deles deixam de fazer pesquisas, desenvolver conceitos, expandir o seu universo criativo e comunicá-lo para o público. Então, eu sempre gosto de lembrar, dentro da ação da comunicação, né, dentro do planejamento de comunicação, que os artistas devem se manter atualizados, buscando referências e sempre, mais uma vez, utilizar a internet a seu favor. A gente tem essa ferramenta disponível tão fácil e que pode ser tão útil na hora da gente buscar ideias ou modelos de coisas e aplicar no nosso trabalho, que podem trazer um resultado muito interessante. Então, algumas sugestões rápidas aqui. Utilize sempre o Instagram. Lá é uma grande fonte de referências de coisas acontecendo, de novidades. E eu sugiro, inclusive, que você siga a própria conta do Instagram no Instagram, porque eles sempre postam trabalhos artísticos, acontecimentos ao redor do mundo, que podem trazer muita inspiração. Outra plataforma que você pode super utilizar é o Pinterest, que nada mais é que um banco de imagens onde você cria alguns pequenos álbuns de referências com imagens sobre assuntos específicos, consegue organizar isso para criar um grande painel de ideias. Outro aplicativo super útil é o Lightroom, que é um editor de imagens. Lá você consegue ajustar cor, cortar, girar, enfim, aplicar uma série de filtros em fotos, e isso pode ser muito útil na hora de postar o seu conteúdo nas redes sociais. Por fim, uma coisa que eu amo é o YouTube. Lá existem pessoas falando sobre tudo e você pode pesquisar dicas de fotografia, de ângulo, de iluminação e aplicar isso no seu trabalho, trazendo mais qualidade. Uma coisa muito importante dentro dessa questão da construção da identidade artística é que você pode e deve colaborar com outros profissionais criativos, como estilistas, fotógrafos, ilustradores, editores, enfim, pessoas que vão ajudar você a potencializar a sua obra e comunicar ela através de outros elementos ou de outras linguagens. E como eu disse, era um assunto rápido, então vamos de boas práticas. Lembre-se sempre que o seu trabalho não encerra nele mesmo, ele pode sempre se expandir através de outras linguagens. Mantenha suas referências sempre por perto, afinal de contas são elas que vão te trazer inspiração para continuar criando. Acompanhe publicações sobre moda, design e comportamento. Esses veículos geralmente reúnem informações sobre o que está acontecendo no mundo e isso pode ser muito útil na hora de você alinhar a sua estratégia de comunicação ou a sua imagem para as pessoas. Converse com as pessoas, peça opiniões, abrace novas ideias. É fundamental que um artista seja disponível a encarar o mundo e receber a informação dele e trocar informação com o mundo para que a sua obra sempre continue se desenvolvendo e esteja atualizada. Vale lembrar também que existe uma versão baixo orçamento de absolutamente tudo na vida. Não é porque
aquele artista está fazendo um trabalho tão grandioso e tão caro que você não vai conseguir fazer. Você pode pesquisar, utilizar todas essas ferramentas que eu citei até agora para buscar uma solução que seja prática e que se adeque à sua realidade e que, sobretudo, produza um resultado legal. Por fim, a timidez se resolve com prática. Nessa era de redes sociais, é preciso que você coloque sua cara a tapa, assim como eu estou colocando aqui no vídeo para vocês. Então, exercite, vá para frente do espelho, troque ideia, ensaie, pense em como você quer transmitir essa mensagem, faça testes. Afinal de contas, ninguém nasce sabendo tudo. Chegamos ao último grande assunto desse minicurso, eu falei tanto dele, já estava na hora de aparecer, que é o planejamento. Eu gosto de dividir o planejamento de comunicação em 6 etapas. A primeira delas é planejar, depois criar, organizar, distribuir, acompanhar e registrar. O que significa tudo isso? Primeiro, eu vou entender o que eu preciso fazer, qual é o meu produto, como eu quero comunicar ele, se eu vou precisar de assessoria de imprensa, se eu vou precisar de redes sociais, com quem eu vou ter que falar. Depois disso, eu vou criar todos os materiais necessários para que meu plano possa ser executado. Depois de criar, eu preciso organizar meus conteúdos para que eles possam ser distribuídos, certo? Então, eu gosto de criar listas com os veículos de comunicação com os quais eu quero me relacionar, pensar nos posts que eu vou fazer e colocar isso numa tabela, e isso me ajuda super na hora de distribuir essa informação, que é o próximo passo. Feita a distribuição, eu preciso acompanhar, como a gente disse lá na parte do follow-up. Então, eu fico de olho nos portais com quem eu me relacionei, vejo se outros portais estão falando sobre. Existem ferramentas na internet que disparam informações direto no seu e-mail quando determinado assunto é citado. Isso pode ser muito útil nesse acompanhamento. E, por fim, eu faço o registro de tudo isso através do clipping, guardando todas essas informações e citações para que eu tenha um panorama completo dessa estrutura de comunicação. Uma ferramenta que eu sempre uso no planejamento é a agenda. Ela pode ser online, física ou pode ser simplesmente um caderno. Ali eu vou anotando tudo que eu preciso saber, executar e fazer, e isso me ajuda a não perder nenhuma informação de vista. Afinal de contas, se a gente mesmo está fazendo a comunicação do nosso projeto, é esperado que tenham muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então manter essa organização é essencial para um bom resultado. Uma coisa super interessante de se fazer também é dividir o seu planejamento de comunicação em 3 etapas, que é a pré, a durante e o pós. Ali você vai identificar o que você precisa fazer em cada um desses momentos. E eu sugiro mesmo que você organize um checklist, uma lista ali de tarefas para que você possa cumprir tudo, não esquecer de nada e garantir um plano de comunicação bem executado, com todas as coisas feitas do começo ao fim, sem perder o foco. E falando em foco, é sempre importante que você, a partir do momento que estabelece um plano de comunicação, siga ele até o fim, para que você possa ter resultados para analisar. Se você muda de ideia, começa a fazer outras coisas que não estavam previstas, isso pode implicar não só na qualidade da sua comunicação e na amplitude que o seu projeto pode ter, através dos veículos de imprensa, mas também te deixa sem base de informação, sem onde você poder olhar e falar, poxa, errei nisso, acertei nisso. Então, uma vez feito o plano, segue ele até o fim, vai fazer sentido. Por fim, boas práticas de planejamento. Você pode utilizar ferramentas gratuitas do Google, como o Drive, o Docs, ou a Agenda, que eu já citei anteriormente. Elas estão disponíveis na internet para qualquer pessoa acessar, e alguns deles têm a possibilidade de você compartilhar a utilização em tempo real com outras pessoas. Isso pode ajudar na hora de construir um projeto, de construir um release, ou de pensar o seu plano de comunicação. Vale lembrar também para você não ter vergonha na hora de se inspirar nas ações dos seus ídolos. Como eu disse, não é porque uma pessoa está fazendo algo grandioso que você não pode fazer igual ou parecido. Sempre separe também um tempo para você pesquisar sobre tendências e lançamentos que estão acontecendo. Afinal de contas, você precisa estar de olho no mundo para poder se comunicar com ele, não é? Siga o cronograma, mantenha o seu planejamento até o fim. Afinal de contas, ele é a ferramenta que vai te ajudar a ter sucesso, ou não, na comunicação do seu projeto. E é isso, chegamos ao fim deste mini curso. Eu busquei trazer aqui um resumo sobre cada uma dessas áreas, informações e ferramentas. É claro que a gente poderia passar muito mais tempo discutindo cada uma dessas coisas com mais profundidade, e eu recomendo que você faça isso com seus colegas e outros profissionais. Por hora, espero que essas informações tenham sido úteis e tenham te ajudado. Eu sou Gustavo Koch, muito obrigado. Opa, eu esqueci de falar uma coisa, por isso voltei aqui rapidão no fim do vídeo. Lembra quando eu disse que é fundamental você seguir o seu plano até o fim? Pois é, além disso, é importante que sempre que você for iniciar um novo projeto, seja quando você for escrever para um edital ou desenvolvê-lo através de recursos próprios, você precisa que seu plano de comunicação comece junto neste mesmo momento. Isso vai te ajudar a ter uma visão geral do que vai acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos, dependendo da duração do seu projeto, e facilitar o desenvolvimento dele.
Então lembre-se sempre de dedicar tempo para a construção disso. Isso vai te salvar muito tempo depois, certo? Por fim, quero lembrar que eu estou à disposição através das redes sociais para a gente trocar ideia, informações e tirar dúvidas. Meus dados, meus links estão aqui do lado, tá bom? Te espero. Até mais!